Fala galera, professor Kevin na área aí, com vocês de novo aí mais uma vez. Então pessoal, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os fatores que alteram o clima, tá? Então fiquem ligados, curtam e compartilhem, tá, esse vídeo aí. E se inscrevam aqui no canal também, vai ajudar bastante o professor aqui a trazer novos conteúdos para vocês, tá? Lembrando que não vou trazer só conteúdos de educação não, vai ter conteúdos de jogos, alguma coisa do tipo também. Então fiquem ligados aí. Eu já tenho outro canal de jogo já, mas aqui eu vou trazer mais coisas também. Esse canal aqui vai crescer bastante, mas eu espero que vocês ajudem, beleza? Posso contar com vocês? Então vamos pro nosso vídeo e solta a vinheta. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Então galera, nós vamos estar aqui então falando sobre fatores climáticos, tá? As características do clima, o que fazem alterar o clima também, tá bom pessoal? Como vocês já sabem, aqui é o professor Kevin que está falando, professor Kevão. Espero que vocês gostem aí do nosso vídeo aí. Se inscrevam aí, tá, no canal, ajuda aí, compartilha pra gente, por favor, porque a gente está trazendo novos conteúdos para vocês, tá? Então aqui nós temos características e fatores do clima. Galera, o que vai alterar, né? O que são fatores climáticos, tá? Nós temos duas coisas que condizem com características e fatores climáticos. Nós temos o tempo, tá? O que é o tempo? O tempo nada mais é do que, em uma determinada região da atmosfera, a forma com que está o clima naquele determinado instante, tá? Se está fechado para chuva, se está seco, se está árido, se está úmido. Então tudo isso aí vai entrar dentro aí do tempo, tá? Olha só. Caracterizado pelo estado da atmosfera em um determinado momento local, beleza? Se vai fazer frio, se vai fazer chuva, todos esses tipos de tempos, tá? Fazem parte aí dessa característica aí. Por que eles usam dessa forma? Porque o tempo ele é mais fácil de você determinar em um determinado horário, né? No caso do dia, né? Um determinado tempo, né? Digamos assim. Vamos colocar aí, então uma característica assim, colocar em ponto de vista assim. Dependendo da situação, de como vai se tornar uma tempestade ou alguma coisa do tipo, é importante saber o tempo. Por quê? Dependendo da situação do tempo, pode ser que a gente consiga impedir uma catástrofe, né? Como por exemplo tempestade de redemoinhos, alguma coisa do tipo, tá pessoal? Tufões e outras coisas do gênero, tá? E a segunda característica que nós temos é o clima. O que é o clima? São as condições atmosféricas em um período mais longo, ou seja, a média do tempo em determinado local. Ou seja, a gente mora na região aqui bem central da América, né? No caso, nós estamos aí em Rondônia. Aqui em Rondônia a gente está bem próximo ali da linha do Equador. O que vai acontecer? Como nós estamos muito próximos ali, a gente recebe muita radiação solar, a temperatura da nossa região é muito alta, e além de tudo, a gente também conta com uma coisa chamada a floresta amazônica, também que libera muito gás, oxigênio e muitos gases para a atmosfera, né? Então isso aí ajuda bastante a permanecer aí a nossa região mais quente e temperada, tá pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo algumas características que a gente vai estar encontrando aí, tá? Vai estar aí nos mostrando como é que funciona essa questão aí do clima em determinadas regiões, tá? Então a gente tem zonas climáticas aqui no nosso planeta, tá? Onde mais próximos dos polos ali vai ser uma região mais fria, e quanto mais próximo da linha do Equador ali, nós vamos ter ali uma temperatura mais alta, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Então vamos lá para o próximo slide, tá? A gente tem aqui os fatores que alteram o clima da Terra. Nós temos dois tipos de fatores: os fatores astronômicos e os fatores terrestres. Como assim, professor? O que seria um fator astronômico? Por exemplo, a radiação solar, ela está sempre ali em cima da Terra, né? Como assim? Vamos supor, aqui está a Terra. Vamos fazer um exemplo aqui usando o celular, né? E uma esfera. Deixa eu ver se eu acho alguma esfera aqui. Vou usar a cabeça. Eu tô meio careca ainda tô, né? Estranho. Então vamos usar minha cabeça aí, minha careca como exemplo. Imagina que a minha careca aí, então, vai ser a Terra, tá? Nós temos o Sol. A Terra, ela gira mais ou menos dessa forma aqui. Então, imagina, pessoal, que o Sol tá sempre aqui em cima, aqui, ó, batendo aqui e tal.
está começando a fazer um pouquinho de... Está aumentando um pouquinho a temperatura nessa região, porque eu estou emitindo radiação diretamente para minha cabeça aqui, né? Então, digamos que a Terra ela vive girando, porém, essa região central aqui ela vai receber mais radiação do que as outras regiões, tá? Por quê? Porque na região central, onde forma a linha do Equador, ela vai estar sempre ali recebendo a radiação perpendicularmente com o Sol. No caso, os raios solares eles vêm e encontram um ângulo de 90 graus. Em determinadas regiões, quanto mais para cima, a incidência do Sol vai ser mais diagonal. Dessa forma, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma diferença aí de radiação solar. Ou seja, então a radiação solar ela é importante e influencia também ela influencia também nos fatores climáticos da Terra. A movimentação da Terra em seu eixo também faz muita diferença. Por exemplo, nós já estudamos outra vez, né, que o eixo da Terra ele é um pouquinho mais torto, né? Ele não é literalmente reto, assim. A Terra gira, mas ela gira num ângulo de aproximadamente ali 23, alguma coisa em graus. Ou seja, por causa do seu eixo de rotação ser um pouquinho mais torto, a gente consegue ter aí as 4 estações do ano, que quando chega no inverno recebe pouca radiação solar, quando chega no verão, determinadas regiões recebem mais radiação solar, tá? Depois nós vamos ter ali os fatores terrestres, tá? Quais são os fatores terrestres que vão influenciar? Primeiro, a linha do Equador, como eu disse para vocês, tá? A linha do Equador é aquela linha que fica ali no meio ali da Terra, né? Digamos assim, que separa os dois polos, tá? O Polo Sul do Polo Norte. E aí, pessoal, quanto maior a distância entre a linha do Equador e as outras linhas que vão passando, no caso, paralelamente, menor vai ser a temperatura da Terra, no caso daquela região, daquele clima, tá, pessoal? Daí, por causa das linhas do Equador, nós vamos ter as linhas climáticas, né, no caso, as zonas climáticas. Se vocês observarem bem aqui, tá, aqui, vocês vão ver que na zona polar é bem frio, né, recebe pouca radiação solar. Essa zona aqui, ó, a gente chama de zona temperada norte, aqui também zona temperada sul, tá? Ela está um pouquinho mais longe aí da nossa linha do Equador. E ela tem uma temperatura mais ou menos fria, tá? Ela não chega a ser tão fria assim como nos polos, por exemplo. E aqui na região central nós vamos ter a zona tropical, tá? Então temperada quando é mais ou menos frio e quente, mas assim, um meio termo. E a zona tropical extremamente quente, tá, pessoal? Então nós vamos ter aqui a zona tropical e em cima da linha do Equador, tá bom? Enfim, pessoal, nós temos também a altitude. Quanto mais alto, menor a massa de ar que cria ali naquela região. Então menor vai ser a temperatura, tá? Quanto mais próximo da linha do oceano, tá? Se vocês observarem aqui, ó, quanto mais próximo da linha do oceano, maior é a temperatura. Por exemplo, aqui em Santos, lá em São Paulo, tá? Uma diferença de altitude de 2 metros da linha do mar, nós temos a temperatura ali mediana ali em 22,6 graus Celsius. Já em São Paulo, que tem uma altitude de 800 metros lá em cima da linha do mar, tá? Nós temos a temperatura ali de 20,6 graus Celsius. Pessoal, isso é uma temperatura média, tá? Não quer dizer que é sempre essa temperatura lá. E em Campos de Jordão, que é mais interior ainda, tá? Nós vamos ter ali 11,3 graus Celsius. É uma região bem mais fria, porque está numa altitude de quase 2.000 metros ali. Nós atingimos 1.740 metros de altitude, tá, pessoal? Nós temos também o relevo. O relevo nada mais é, pessoal, do que locais que ficam entre duas montanhas ou mais montanhas, tá? É como se você estivesse dentro de uma banheira, né? No caso, aqui está uma montanha, aqui vem vamos chamar isso aqui de vento, né? Que são os ventos que vêm do mar. Bate na montanha e bloqueia boa parte da umidade que vem do mar. Quando ela bloqueia boa parte, aqui tem outra montanha. Então, quando chegar nessa outra montanha aqui, aquela massa de ar que veio parar aqui em cima, o que ela vai fazer? Ela vai virar nuvem aqui em cima da cidade, tá? E ela vai ser uma região mais fria, porque recebe pouca umidade, porém fica nublado, ou seja, pouca umidade e nublado, e tem uma altitude bem elevada, fazendo com que nós tenhamos aí então uma temperatura mais, digamos assim, mais baixa, tá? Professor, um exemplo aí de um local que ocorre isso. Curitiba é uma cidade que fica dentro de um relevo, tá, pessoal? É um exemplo que a gente pode estar dando aí, para vocês entenderem mais ou menos aí como é que funciona. Não sei se vocês já foram em Curitiba, mas se algum dia vocês forem para lá, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona isso aí, tá? É bem frio, já morei lá e assim, é gostoso morar naquela cidade.
porém tem época que é muito frio e uma região bem seca também, tá? Fatores terrestres ainda, né? Nós vamos falar aqui da vegetação, maritimidade e continentalidade. Pessoal, o que seria uma vegetação? A vegetação, ela nada mais é do que a quantidade de plantas e árvores que tem naquela região, tá? Essas plantas e árvores dessa região, o que vai acontecer com elas? Elas vão aumentar a quantidade de umidade que tem naquele determinado ambiente ali, naquela região com bastante vegetação, fazendo com que a incidência de chuva naquela região seja muito grande, tá? Porque quanto mais gases você solta, quanto mais gases vão para a atmosfera, maior a quantidade de nuvens formada ali naquela região, tá? Então é uma região com mais incidência de chuvas, podemos dizer assim. Assim como a zona tropical e a temperada ali, a gente pode estar tendo um certo tipo... tem uma faixa ali com bastante chuva, né? A gente pode dizer assim, bastante úmido também. A maritimidade são em regiões que ficam próximos de mares, né? Como já fala o nome, maritimidade, tá? O que acontece, pessoal, em locais onde tem um mar, né, no caso? O mar ele demora muito para aquecer, ele vai receber a radiação solar e ele vai estar demorando muito tempo para aquecer. O que acontece? Quando vai chegando a tardinha assim, o mar começa a ficar mais quente. Só que toda aquela parte de gases que foram liberados, né, no caso a água em forma gasosa, foi sendo liberada para a atmosfera, ela formou nuvens, fazendo assim um efeito estufa, né? Porém, o que acontece? Esse efeito estufa, quando chega à noite, atrapalha um pouquinho, no caso, a temperatura do mar, que seja dispersa de uma forma muito rápida. Ou seja, então a temperatura permanece ali basicamente na mesma temperatura, pode ser de dia ou de noite, tá? Justamente por causa que o mar de dia ele absorve o calor e quando chega à noite, ao invés de liberar o calor, ele mantém a temperatura por causa do efeito estufa, tá? E nós temos a continentalidade, que é o contrário da maritimidade. Na continentalidade, geralmente você vai observar isso em desertos, tá? O que acontece? O deserto não tem nem muita umidade, né? A umidade é basicamente zero, né? Podemos dizer assim. E também, nos desertos lá, você não tem vegetação para poder segurar, né, a radiação solar, né? Então, com isso, o que acontece, pessoal? Durante o dia fica um local com uma temperatura muito elevada, chegando aí a 50, 60 graus Celsius, né? Já à noite, da mesma forma que ele aquece com muita facilidade, ele também esfria com muita facilidade. Então, a variação de temperatura aí nessas regiões continentais, tá, elas são muito grandes, ou seja, durante o dia muito quente, durante a noite muito fria. E aí, pessoal, esses são os fatores terrestres aí que a gente pode estar citando para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, mais uma vez, deixa um like aí, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E o professor vai trazer mais conteúdos aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E valeu!